Este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais assuntos do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca e também a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, com a ameaça de protesto, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pauta o reajuste para servidores e aumento nas taxas do IPSM e IPSENG. Os projetos de lei, desagradam o funcionalismo público e podem ser votados em comissões nessa terça-feira. Eduardo, acho que eu consigo resumir da seguinte forma: um aumento salarial, mas um aumento também nas contribuições que os servidores precisam fazer para esses órgãos. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, gente, eu não queria estar na pele de nenhum gestor público hoje, sobretudo aqueles que têm cargos majoritários da chefia de executivo, Não queria estar na pele do Lula, nem do Zema e nem do Fuad, para dizer os três mais próximos. Porque é tudo muito complicado, sabe, João? Você só conseguirá organizar as contas públicas se você tiver juízo. Mas a pressão vem de todo lado. Ô, Júnior, se você pensar bem, eu já li que aquele projeto, aquela PEC do Senado, que queria dar um quinquênio para o pessoal do magistério e do judiciário, Júnior, ela resultaria em algo da ordem de 90 bi, 80 bi, melhor dizendo. O Porto Alegre agora fala que para a recuperação total é 90 bi. Quer dizer, para você recuperar o Rio Grande do Sul, você gasta isso numa tacada de ajuste. Eduardo, você acha que o juiz não merece? Eu já falei o que eu acho disso aqui. E até apanho muito quando eu falo que o juiz tem que ganhar bem. Mas o problema é o penduricalho. E quando eu olho para a Assembleia Legislativa, nesse momento, eu fico triste, sabe? Porque é um negócio que eu repito há 20 anos. Ô, Júnior, você não pode tratar os desiguais com a igualdade. Mas você não pode aumentar a desigualdade. E a cada ano aumenta a desigualdade. Quando você olha para os reajustes agora aprovados na Assembleia, para Tribunal de Contas, para Ministério Público Judiciário, são todos superiores ao que o Zema está oferecendo para os demais servidores do Executivo. Eduardo, eles têm orçamento próprio. Conversa, porque o dinheiro vem do mesmo caixa. Então tem um aumento lá que é retroativo a janeiro, tem outro que é retroativo ao ano passado. Então você dá um aumento maior para quem já ganha muito mais e fica sem ação para dizer para o outro que você não pode dar mais. Aí dá aquela sensação de injustiça no outro, Não, mas não é sensação, Injustiça, Eduardo? Teu amigo ali tá ruim. Tá. Oi, maneiro, É da noite aí. O boteco fica pesado, no outro dia pesa cedo, Eduardo? Ô, gente, não é sensação, Júnior. É uma injustiça histórica. Histórica, senhoras e senhores. Alguém um dia vai ter que falar com a Assembleia Legislativa. Vamos ter coragem de dar reajuste igual para todo mundo. Porque aí o discurso do governador fica mais palatável. E outra coisa, eu sei que o pessoal da segurança está chateado. Da educação também. Mas por que eles não conseguem juntar 10 mil pessoas na rua, Júnior? É porque o grosso do funcionalismo sabe que ou é tocar a banda desse jeito ou voltar aos tempos de Pimentel, amigo. Eu não vou nem descer a detalhes aqui da tragédia que era. Então, quem está falando aqui não é o advogado do Zema, mas é um cara que fica olhando para ele e fala assim, o cara quer fazer a coisa certa, mas não deixa não. E esse negócio desse reajuste, fraqueza dele, pressionado pelos poderes. Reza a lenda, Júnior, reza a lenda. Ninguém nunca falou isso comigo. Eu não estava lá, não sei. Que quando virou governador, ele foi conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, que por sinal está fraquinho lá, hoje perdeu a eleição, então, menos mal. E ele teria dito a esse chefe do judiciário o seguinte: vamos fazer um pacto, eu, você, a Assembleia, da gente botar limite nos gastos, tal, inclusive nos repassos. O cara falou assim, o quê? Você não coloca o meu na conta todo último dia útil do mês pra você ver, eu cometo impeachment em você. Foi assim, boas-vindas, foi assim. Conheço essa lenda também. Você conhece? Conheço. Se me cutucar, eu dou o nome do cara que falou isso com ele. São 8h45, eu vou parar por aqui, mas eu queria falar muito mais, dizer o seguinte: é difícil demais você fazer a coisa certa, porque todo mundo só olha pro próprio umbigo. O Marcelo da Fonseca, essas propostas não avançaram nas últimas semanas, são 3, eu acho que é o todo, E voltam agora num momento que a temperatura subiu um pouquinho, entre o governo de Minas
e o funcionalismo público. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. A temperatura subiu, Júnior, e essa proposta não começou a ser discutida na semana passada, porque a própria base do governo, né, os próprios deputados aliados do governador Romeu Zema estão envergonhados, né, estão constrangidos em aprovar um reajuste que ficou abaixo da inflação do ano passado. Então, esse 3,62% ele é menos do que a inflação de 2023. Então, realmente é um projeto difícil de ser aprovado, né? Os deputados, eles sabem disso. Agora, os servidores que vão protestar hoje, né? Os policiais, professores, eles têm toda a razão. Exatamente por isso, porque o governador, ele fez uma promessa de campanha. Ele fez um compromisso, né? De dar um reajuste, pelo menos na inflação. Então, ele está descumprindo uma promessa que ele fez. Então não tem como pedir para esses servidores, né, que estão com esse reajuste muito baixo, terem mais paciência. Porque o governador prometeu uma coisa e está entregando outra. Agora, cada órgão, né, apresenta o seu reajuste. Então o Tribunal de Justiça elaborou o projeto e mandou para a Assembleia o reajuste deles, né, em 4, alguma coisa por cento, que também é pouco, né? Os reajustes estão ali perto da inflação. Agora, para os servidores do executivo, ficou abaixo da inflação. Talvez agora, né, o governador possa, com alguma habilidade na Assembleia, pelo menos subir para o valor da inflação. Já seria um avanço para algum respaldo para esses servidores. Quando você fala que os 4 e pouco por cento do reajuste é pouco, você lembra do seu último? Vixe, agora você me apertou. É tão pouquinho que não... Aqui, olha o português errado, desculpa, ouvinte, é mais pouco. É mais pouco. Ô, William Travassos, o Marcelo está falando dessa questão que envolve o IPCA, com o aumento, né? IPCA em 2023, 4,62. E o aumento agora proposto, 3,62, portanto 1%. 1% não, né? 1 ponto percentual a menos do que o IPCA. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, o Eduardo, o Marcelo, os senhores que acompanham a Itatiaia. Acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora, tá? Porque qualquer tipo de destempero, onde você tem uma categoria inflamada, um governo que não está cedendo à pressão e vai manter esse índice porque ele, por uma questão de responsabilidade fiscal, eu acho que ele não consegue aumentar mais do que isso. E aí tem um problema sério, gente, porque um governador que aumenta o salário dele no que aumentou e não consegue aumentar o funcionalismo, vai gerar toda uma polêmica em cima disso, querendo ou não, Edu. A gente observa, né, e eu não tenho pena nenhum de administrador público que está nessa situação, porque ele pediu para estar isso e ele é um gestor e ele tem que dar o jeito dele. Mas o Zema, quando corrigiu o salário dele, era uma questão de constitucionalidade, ele precisava fazer isso para acertar as contas. O funcionário quer a mesma coisa, amiguinho. Ele também quer pagar o arroz que subiu, o feijão que subiu. O que eu vejo, na verdade, tanto da base do governo como da oposição, é que todo mundo concorda com isso e ninguém quer ficar mal com as categorias, com o servidor público aqui em Minas Gerais. Agora, então faz o seguinte, apresenta a solução. Como é que a gente consegue dinheiro para pagar todo mundo e dar o reajuste que tem que dar? Esse que eu acho que é o grande desafio. O Estado está com condições de dar? Tem dinheiro para isso? Não tem como aumentar. Mas é injusto, eu concordo com o senhor, é injusto, mas se não tem dinheiro, como é que ele vai fazer? Não, tem dinheiro, a gente consegue dinheiro, então tudo bem, apresentem isso aqui na proposta. Agora, volto a dizer aos manifestantes, rapaziada, principalmente a turma da área de segurança, não vamos perder a mão, porque quando você perde a mão, você perde a razão, e a maior preocupação é essa. A gente tem responsabilidade com os nossos compromissos e tem que saber fazer manifestação ordeira, para a gente não perder a mão e criar um grande tumulto botando as forças de segurança do Estado que estão ali tentando defender o patrimônio público com aquele manifestante e a gente acabar numa desordem, numa bagunça. A minha preocupação é a gente perder a mão num dia como hoje, porque a situação é tensa, é preocupante. A gente está falando de dinheiro e a gente está falando de gente insatisfeita. Então eu só peço, por favor, clareza na postura, no enfrentamento às causas que vocês estão pleiteando. Ô Rita, eu acho que é importante colocar que a gente tem um ano eleitoral, muitos deputados vão ser candidatos a prefeito, outros vão apoiar outros prefeitos, e esse aumento, quando muito baixo, deixa essa saia justa na Assembleia. Vai ser uma equação difícil de fechar. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Nós estamos discutindo algo que é discutido sempre. É um problema estrutural.
Fala-se sempre, né? Temos falado da reforma tributária, mas não se fala em uma reforma administrativa. Existe uma vinculação dos maiores salários pagos no país aos salários das altas castas que são formadas no executivo, no legislativo e no judiciário. Se houvesse uma maior justiça em cargos e salários, porque a gente não pode esquecer que quem está no chão de fábrica, os servidores públicos, eles merecem no mínimo a inflação. E esse sentimento de injustiça é uma questão feudal, parece, né? Porque a sociedade evoluiu tanto, mas existem essas castas, coisas que nem é do século passado, são coisas que permanecem na vida pública. E isso é que está errado. Tem que haver uma transparência, uma reforma administrativa e uma maior igualdade nos ganhos que não são, né, de forma equânime distribuídos. Existe sim uma supervalorização de castas e uma desvalorização de quem está lá cumprindo o papel de servir a sociedade. O professor, o funcionário das forças de segurança, os funcionários da saúde. Essa é a função do Estado: entregar saúde, segurança e educação de qualidade para o cidadão. E esses funcionários devem ser bem remunerados. E se houvesse uma distribuição desse dinheiro de uma forma transparente, uma reforma administrativa, a coisa seria diferente.